ao Show da Tarde, você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar. Estamos de volta com o Show da Tarde. Que bom que você está conosco. E hoje me pegaram para falar, foi da área de saúde mesmo. Tem jeito. E eu estou aqui com o enfermeiro Paulo, que veio lá da UFPEL. Ele formou em 2018, depois chegou em Florianópolis, fez mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina em enfermagem e agora está cursando seu doutorado. Ele vai falar um pouquinho das suas pesquisas, um pouco da sua especialidade, que é tratamento de feridas, mas, sobretudo, como ele veio da área acadêmica, ele ensina outros enfermeiros e enfermeiras a ter autonomia nos seus consultórios e poder ter, às vezes, uma renda extra e, às vezes, viver exclusivamente da enfermagem, sem ter patrão, sem ter chefe, através dos seus conhecimentos e das suas técnicas. Boa tarde, Paulo, seja bem-vindo ao Show da Tarde. Vamos começar sobre a sua especialidade. Você trata feridas. O que é que nós temos de novidade? Quem são seus principais pacientes e os casos que você poderia trazer aqui como exemplares? Boa tarde, primeiramente agradeço o convite. Eu sou enfermeiro, como foi falado, sou mestre em enfermagem, faço doutorado em enfermagem e também sou especialista em enfermagem dermatológica. Hoje eu atendo pacientes com feridas. Eu costumo brincar que eu não atendo ferida, eu atendo os pacientes com ferida, porque antes de ter uma ferida, seja no pé, na perna, essa pessoa, ela é uma pessoa, né? Então a gente precisa olhar para essa pessoa como um todo. Os meus pacientes são pacientes diabéticos, idosos, pacientes com lesões vasculares, úlcera arterial, úlcera venosa, queimaduras muitas vezes, né? Então esse é o meu público que acaba chegando até mim para eu realizar o tratamento, mas sempre de forma integral. E quais são os medicamentos, quais são os instrumentos que você utiliza e o que é que tem de mais avançado para tratar pacientes com feridas, os seus pacientes? Então, hoje em dia nós temos vários curativos tecnológicos que nós trabalhamos, que evoluíram muito ali desde a década de 1990. Então a gente tem uma gama de curativos no mercado, na indústria, mas nós também temos algumas tecnologias que nos ajudam, né, no tratamento, como por exemplo o laser, que está muito em alta, que é uma luz terapêutica, o próprio ozônio, a matriz de fibrina, que é o que a gente tem de mais atual hoje em dia. Para quem não lembra, né, lá quando o Ronaldinho lesionou o joelho, né, foi feito PRP, né, um concentrado sanguíneo autólogo, ou seja, do paciente para o paciente. Então a gente remove esse sangue, passa numa centrífuga e devolve para o paciente, ou injetando, né, que a gente precisa do colega médico, ou na minha área, no tratamento de pessoas com feridas, nós temos total autonomia, tem legislação para isso, onde nós fazemos um curativo à base do sangue do paciente e colocamos ali. Então cicatriza muito mais rápido, porque é o que tem de melhor no nosso sangue para o paciente cicatrizar. Deixa eu entender. Antigamente se passava numa centrífuga o sangue e se tirava a plaqueta, que era o PRP, o plasma rico em plaqueta, que vários atletas profissionais acabaram antecipando a sua recuperação com esse tratamento. Hoje nós temos a segunda geração da plaqueta, que é a fibrina, que você trabalha com PRF, né? O plasma rico em fibrina. Como é que é feito esse procedimento, quanto tempo ele leva e para quem que ele é indicado? Bom, então a fibrina rica em plaquetas, o PRF, é um procedimento indicado para aquele paciente que de certa forma está hidratado, não tem condições hematológicas, né, sanguíneas de alteração, e ele se beneficia dessa tecnologia. A gente coleta o sangue, é muito rápido, fica 10 minutos na centrífuga, sai ali a membrana, como você falou, é a segunda geração, e tem um desenvolvimento da técnica, né? E a gente coloca ali e pode deixar fechado em torno de 7 dias, 14 dias, vai depender das condições do paciente e da lesão. E aí a gente reavalia para reaplicar ou não. E eu digo assim que essa tecnologia ela acelera demais a cicatrização, chega a acelerar aí de 3 a 4 vezes o tempo de cicatrização da ferida. Então é muito interessante. Sem contar que quando ela apareceu há cerca de 20, 25 anos atrás, era um tratamento caríssimo e exclusivo para alguns atletas de pontas e clube que pudesse pagar. Hoje ela está acessível para praticamente
qualquer tipo de paciente em função da sua expansão, da tecnologia e da facilidade que tem de se adquirir a fibrina. Como vocês viram, o Paulo é um pesquisador, é um sujeito que também está estudando muito e ele quer passar esse conhecimento para os enfermeiros. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que um enfermeiro pode não esperar um concurso público, não ficar sujeito a trabalhar com um médico e sim ter a sua autonomia, ter o seu consultório e, ao mesmo tempo, poder viver da sua profissão de uma forma mais feliz e atendendo melhor as pessoas. Eu já vi que você quer passar seu conhecimento porque está cheio de paciente do qual já não está dando conta de atender e quer formar outros enfermeiros. É isso mesmo? É isso mesmo. Então a gente vem de uma sociedade que ela enxergava o enfermeiro como muitas vezes o auxiliar do médico, né? Então é importante a gente deixar claro que a enfermagem ela é uma profissão autônoma. Nós temos uma categoria que é o Conselho Federal de Enfermagem e nós temos respaldo total para abertura de clínicas, consultórios e até mesmo o atendimento domiciliar para aquele enfermeiro que está começando. Então, eu ensino outros enfermeiros a dominarem a cicatrização. Não é fácil, quanto parece, é algo bem difícil, na verdade, só que é possível aprender, né? A olhar o paciente como um todo, a avaliar esse paciente, a prescrever o melhor curativo, o melhor cuidado e a tecnologia. Então eu ensino outros enfermeiros para que eles possam ter mais independência financeira, né? Quantos aniversários da família os enfermeiros perdem, dos filhos, dos pais, né? Então, porque estão lá dentro do plantão cuidando de alguém. Então eu trago essa verdade para o enfermeiro que é possível ele empreender, ter mais independência financeira e qualidade de vida, né? Poder viajar mais com os amigos, poder estar mais presente com a família, poder cuidar de si, né? Porque a gente cuida tanto das outras pessoas e muitas vezes a gente esquece de cuidar da gente. Então a minha mensagem para os enfermeiros é que é possível empreender, nós temos respaldo legal para isso, não somos dependentes de outra profissão, embora eu defenda que o tratamento tem que ser multiprofissional. Então a gente precisa do psicólogo, do nutricionista, do médico, fisioterapeuta, mas nós temos autonomia para tratar os pacientes com feridas e eu ensino isso. Ô Paulo, nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, temos 2 minutinhos ainda, mas eu queria que você falasse um pouco de alguns casos clássicos, típicos que você atendeu, principalmente de pacientes com diabetes, porque eu vi que é muito triste alguém que perde a sensibilidade, muitas vezes a indicação é cortar um membro, tipo um dedo, e às vezes mesmo uma perna, o pedaço de uma perna. E isso era muito comum há alguns anos atrás. Eu vivi com amigos dos meus avós que tinham todos os membros praticamente decepados e era uma perda de autoestima muito grande. É possível fazer esse tratamento com feridas de diabetes e recuperar os membros para que eles não sejam amputados? Isso é muito assustador, né? No Brasil a gente tem mais de 20 milhões de pacientes com diabetes. Então muitos deles desenvolvem as complicações nos pés e a enfermagem é uma profissão que consegue trazer essa qualidade de vida e muitas vezes o enfermeiro prevenir ou evitar essas amputações dos membros, né? Através do curativo certo, do gerenciamento da infecção, do acompanhamento. Então eu já tive o privilégio de salvar muitos pacientes, né? Muitos pés de pacientes com o direcionamento correto. Antigamente, o paciente ia para o hospital fazer amputação. Hoje a gente consegue fazer um manejo compartilhado e às vezes salvar o membro que, além de estética, entra muito na questão de qualidade de vida, né? Então eu me sinto muito grato por isso. E você entenda que não é por maldade que se faz isso, que muitas vezes há um procedimento médico dos quais dentro de um hospital você tem um prazo mais fixo e tem aquela recomendação. E como o Paulo falou aqui, a enfermagem evoluiu muito, tanto do ponto de vista de pesquisa, quanto do ponto de vista tecnológico, a ponto de poder tratar esse tipo de paciente que não é exatamente o objetivo, ou se quiser, o foco de um médico, principalmente no sistema hospitalar. Por isso que é muito importante fazer um diagnóstico muito preciso com tudo quanto é profissional antes de tomar uma decisão mais radical tipo essa. Que recado você teria para o nosso telespectador, seja ele ou não enfermeiro, aqui para encerrarmos nosso programa?
2 recados rapidinho. Primeiro, se você é paciente, está assistindo, eu quero te dizer que é possível muitas vezes você se livrar desse sofrimento, dessa dor e dessa ferida que acompanha você há muitos anos. Então procure um profissional habilitado, um médico, um enfermeiro que trabalha, que é expert nessa área. E para você que é enfermeiro, que deseja empreender, saiba que é possível, saiba que tem um caminho que eu já passei, então eu consigo ensinar outras pessoas, outros enfermeiros a ter mais liberdade financeira. Eu agradeço muito a presença do Paulo, boa tarde. E o Show da Tarde volta já. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos te